Bom dia, meus irmãos. Tá triste hoje, né? Vamos lá de novo. Bom dia. Bom dia. Aí sim. Bom dia, meus irmãos. Estou aqui com um instrumento, ó. Acordamos a Elisa. Aí nós demos um bom dia bem dado, ó. Instrumento poderoso chamado caneta Bic Azul. Aqui na minha Bíblia, ó. Forte para anotações, meus irmãos. Aqui que saem as coisas boas. Seja muito bem-vindo à Igreja Angar. Meu nome é Alexandre Lolo. Sou pastor aqui dessa igreja. Estamos no culto 118. Na verdade, alguns a mais, né? Porque a gente não lê alguns salmos, mas todo culto nós lemos um salmo. Estamos no salmo 118, no culto 118. E nós estamos pregando uma série do livro de... No capítulo... olha aí, ó. Vocês estão bem. Abra sua Bíblia, Neemias capítulo 4. Nós vamos ler hoje do versículo 1 ao 14. Para quem nos acompanha ao vivo, os nossos irmãos que não puderam estar aqui, outras pessoas que estejam olhando, sejam muito bem-vindos. Acompanhe-nos também através desse sermão, ouvindo, orando, pensando junto com a gente. Neemias capítulo 4. Nós vamos hoje caminhar do 1 ao 14. Vai ser menos texto que semana passada. Semana passada, 32 versículos, né? Basicamente só de nomes, né, dona Brígida? É uma alegria, né? Alegria. Aí o pregador, quando prega expositivamente, ele chega na genealogia, assim, ele... alguma coisa ele tem que inventar, né? Porque vai nome, a gente vai inventando coisas. Certo? Uma bênção que nós falamos semana passada sobre os construtores. Fazer um breve resumo aqui da nossa série que nós estamos. Começamos Neemias 1, falando sobre o perfil do construtor, o que Deus requer de nós como pessoas que estão reconstruindo a nossa vida, certo? Reconstruindo a igreja, reconstruindo casamentos, reconstruindo quedas em nossas vidas. E falamos como Deus usa homens comuns, falamos como Deus usa o perfil de Neemias, um coração que se importa com as coisas e um coração que ama e teme o nome do Senhor. Depois, capítulo 2, vimos que não basta só orarmos, precisamos de ação. Ação e oração foi o título desse sermão. Falamos como nós devemos orar para que Deus faça algo, e em algum momento nós temos que levantar e fazer algo que nós esperamos que Deus faça no meio de nós. Falamos Neemias 3, nesse sermão 3, análise e avanço. Neemias chega em Jerusalém, que está destruída, ele analisa o que tem que fazer e começam a incentivar o povo à reconstrução. Semana passada, Neemias 4, falamos sobre a reconstrução. Capítulo 3, Neemias basicamente ele dá um resumo de como foi toda a obra da reconstrução, certo? Capítulo 4, Neemias agora vai contar os pormenores da reconstrução. Capítulo 3, eles finalizaram em 52 dias. Uhul! Agora nós vamos ver o que aconteceu nesses 52 dias. Certo? Então, Neemias capítulo 4, ele vai nos falar um pouco sobre o que aconteceu nesses 52 dias. Meus irmãos, o que nós vamos ver aqui nessa manhã, e o título desse sermão é Oposição e Coragem, certo? Como vencer oposições na nossa vida e ter coragem para seguir adiante. Basicamente é isso. Então, o que nós vamos ver aqui é oposição e coragem. Nós já vimos durante essa série inteira que toda vez que nós vamos começar a reconstruir algo, que nós vamos começar a mudar algo na nossa vida em direção a Deus, vai haver oposições. Os inimigos se levantam contra. Então, o cerne do que eu vou falar essa manhã aqui é basicamente, toda reconstrução gera oposição, mas nós precisamos de coragem para seguir adiante. E o que nós vamos ver aqui, homens medrosos sendo encorajados, oposição acontecendo e avançando. Então, sempre que Deus levanta para fazer uma obra na tua vida, na minha vida, na vida da tua família, sempre que Deus começa a colocar no seu coração, eu preciso ler mais a Bíblia, orar mais, o diabo, nosso inimigo, vai se levantar para destruir. Enquanto Deus é um construidor, o diabo é um destruidor. Lembra que Jesus falou isso? O diabo vem para matar, roubar e destruir. Certo? Então Deus constrói, o diabo destrói. E ele começa a usar pessoas para fazer isso. Capítulo 4, nós já vimos quem são as duas pessoas, Sanbalat e Tobias, com alguns árabes, Gesem, eles se juntam, certo? Nós já vimos no capítulo 2. Agora nós vamos ver como as coisas estão avançando. Então, há uma oposição diabólica contra o que Neemias está fazendo. Há uma oposição contra o que nós estamos fazendo. Certamente, para nós estarmos aqui nesta manhã, inúmeras coisas aconteceram. Inúmeros desafios. Inúmeros momentos que nós pensamos, tá frio, vai chover, certo? Nós pensamos às vezes sim, nossos irmãos que estão adoecidos, um ciclo de doença quase sem fim, né? Eles já estão quase pagando aluguel para o hospital, achando que estão indo lá. Então, Deus tem se levantado contra o que nós temos feito. Deus tem feito alguma coisa aqui e o diabo tem se levantado contra. Vamos ler o texto então, para nós não ficar aqui só de balela? Então, começando no versículo 1 até o versículo 3. Quando Sanbalat ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado.
e começou a zombar dos judeus. Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que eles vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar com uma obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, que estava com Sanbalate, disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Versículo 6. Assim construímos a muralha e toda a muralha foi acabada até a metade de sua altura, porque ficaram muito irados. Todos se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles, de dia e de noite. Então os que estavam disseram: os carregadores já não têm mais força e os escombros são muitos. Nós mesmos seremos capazes de reconstruir muralhas. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Versículo 13. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás da muralha, com suas espadas e suas lanças e seus arcos. Depois de fazer a menção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, por seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Neemias 14. Do 4, do 1 ao 14. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra essa manhã. Fique conosco, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Certo, meus irmãos? Então, vocês recordam que Sanbalate e Tobias, falei para vocês, né? Do início ao fim, eles estão tramando coisas aqui contra a reconstrução. Capítulo 2, quando Neemias passa por Samaria, eles ficam bravos e dizem, Neemias fala, eles ficaram bravos porque tem alguém tentando fazer bem ao povo. Mas eles estão comentando entre si. Esses judeus vão reconstruir a muralha. No final do capítulo 2, versículo 19, eles vão diante do povo e falam: Neemias é um rebelde, está se rebelando contra o rei. Isso que vocês estão fazendo é rebeldia. Começa um discurso. Então, há um ódio no coração, vai para um discurso. No capítulo 4, ele vai para as práticas. Sanbalate e Tobias começam agora na progressão. Eles estavam preocupados que alguém ia reconstruir o muro. Eles começaram a falar sobre a reconstrução e agora eles estão irados. Quando Sanbalate e Tobias ouviu que nós estamos reconstruindo a muralha, eu vou botar aqui para vocês também. Ouviu que nós estamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Haverá pessoas que vão odiar o que nós estamos fazendo aqui. Haverá pessoas que vão olhar para você quando você estiver com a sua Bíblia, quando você estiver orando pelo seu alimento, e vão olhar para você e vão dizer: que babacas, que idiotas, que perda de tempo. Como pode ter pessoas assim? Como pode ter pessoas que ainda vão em igrejas? Como pode existir igrejas assim? A questão 2, um homem levantando, e sempre tem o cara que põe a pilha, né? Não tinha nas discussões de escola? Falou da mãe. Ali, Tobias é esse cara. Ele está ali ouvindo junto com o Sanbalate e no momento certo ele vai dar a pilha. Ele está só ouvindo. Então, Sanbalate começa a zombar, estar irado com o que está acontecendo entre os judeus. E ele começa a zombar dos judeus. Ele fala: o que esses judeus fracos estão fazendo? O que esses judeus fracos estão fazendo? No original hebraico, a palavra é: o que esses miseráveis estão fazendo? O povo de Jerusalém estava em miséria. E, de fato, eles não tinham recursos financeiros. Eles eram pobres, fracos. Qualquer um que olhasse isso, José, ia dizer assim: cara, não tem como reconstruir essa muralha. Não tem como fazer isso. Eles não têm recursos, eles não têm dinheiro, eles têm poucas pessoas. Eles são fracos. São desprezíveis. São poucos.
Eles são a exceção. Nós estávamos aqui durante muito tempo e ninguém reconstruiu. Agora chegam esses caras e eles querem reconstruir nessa fraqueza que eles têm. O que nós muitas vezes esquecemos é que Deus não usa os fortes, usa os fracos. 1 Coríntios vai dizer, 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Pessoas fracas e miseráveis têm um Deus forte. De fato, estavam em pobreza. De fato, estão em situação de miséria. De fato, são poucas pessoas. Mas eles têm uma coisa que Sanbalat não tem, chamado Deus. Que dá a força e o ânimo para que eles continuem. A situação podia ser impossível de ser feita, mas eles tinham aquele que pode fazer o impossível do lado deles. Na nossa vida, muitas vezes nós olhamos algumas coisas e dizemos, Deus, eu não tenho força para superar esse problema. E Paulo diz em 2 Coríntios que quando eu não tenho força, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu admito que eu não consigo, que eu não tenho jeito, que eu sou realmente um cara que não tem ninguém por mim, é neste momento que um Deus poderoso age. É nesse momento que Deus intervém. Sabe, quando nós olhamos, e ontem nós estávamos contando ali algumas com os jovens, né? Contando quantas pessoas haviam deixado a igreja depois dessa cisão. E alguém disse, em torno de 29 pessoas. Com os visitantes, 39, foi isso? 39 pessoas. 39 pessoas. Algumas pessoas estavam para ir na confraria sexta, que nos visitavam, e de uma hora para outra cancelaram. Vieram só buscar o hambúrguer. Você tinha pago mesmo, né? Como pode? Nós olhamos assim, Deus, mas nós parecemos que nós estamos do lado fraco da coisa. E de fato, algumas pessoas diziam assim, eles estão do lado errado. Não está vendo o volume de pessoas que está saindo. Mas nós podemos estar parecendo fracos, mas nós estamos com Deus forte. Então, Neemias nos mostra que quando nós estamos fracos, Deus se importa com esse povo e intervém. E nós vamos ver que Neemias vai responder Sanbalat e Tobias dessa forma. Então, o que Sanbalat e Tobias está falando aqui é muito interessante. Ó. O que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem. Ele não está falando sozinho, ele está falando para uma multidão de pessoas. O que começou no coração dele com ódio pessoal tornou-se um complô entre Sanbalat, Tobias e Gesem. Agora é uma multidão de pessoas. Agora Sanbalat está diante do exército de Samaria e começa a zombar e a falar, e olha, isso aqui é demoníaco, eu quero que você perceba isso aqui. Isso aqui é demoníaco. Será que vão oferecer sacrifícios? Será que pensam que pode acabar com a obra num só dia? Perceba isso aqui. Existe um espírito demoníaco agindo na cultura. E esse espírito, ele quer que as igrejas sejam fechadas. Nós vivemos um momento de pandemia no mundo. E a primeira coisa que as autoridades queriam que fechasse, uma das primeiras coisas, igreja. Aglomeração de pessoas, pandemia, vai se espalhar. Poucos pastores corajosos se colocaram de pé e falaram, não vai ser assim. A igreja não para. É no mundo pandêmico que nós precisamos. Mas perceba como uma mentalidade de fechamento das igrejas. Sanbalat tem isso. Eles vão oferecer sacrifícios, ou seja, vai ter um sacerdote orando pelo povo. Os escribas estarão ensinando o povo no templo. Terá um homem de Deus de pé ensinando a lei para o povo. Não. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não queremos que isso aconteça. Vocês irão permitir que eles continuem reconstruindo essa obra a fim de que apresentem sacrifícios? E pelo visto, pelo andar da carruagem, as coisas estavam avançadas aqui. Eles tinham feito muito trabalho, tanto que Sanbalat olhou assim, cara, eles reconstruíram um troço e parece que eles estão acabando num dia só. Estava com 140 anos parado e agora, do nada, esse muro está pela metade. Peraí, tem coisa errada. E nós vamos permitir que eles façam isso. Então Tobias, o amonita, que estava com Sanbalat, disse
Aí vem o que eu falei para vocês. Sempre tem aquele cara, falou da mãe. Eu não deixava. Tobias, ele vem e fala assim, mesmo que reconstrua, se vier uma raposa, destruirá aquela muralha. Tem uma zombaria muito forte aqui. São pessoas nojentas. Pessoas que estão zombando do que está sendo feito. Enquanto homens e mulheres estão dia e noite trabalhando na muralha, há pessoas malditas zombando do que está sendo feito. Enquanto eu e vocês estamos nos desgastando para servir ao Senhor Jesus, para reconstruir uma igreja, existem pessoas maldosas zombando do que nós estamos fazendo. E as pessoas irão zombar do que Deus está fazendo na sua vida. Pessoas irão dizer, não, cara, que ridículo. Esse cara, quantas vezes ele caiu e agora ele quer ficar de pé. Essa ideia, esse muro caiu e agora vai passar uma raposa e vai derrubar. Vai ficar bambo. E essa é a ideia. O diabo faz que nós pareçamos toscos. Não é assim que o pessoal fala, vai se guardar para o casamento, que bobeira. Não é isso que eles estão fazendo, não estão zombando disso. Eles não estão zombando disso. Mas tu vai se guardar para o casamento. Mas tu vai esperar. Mas tu vai dar o teu dízimo na igreja. Que tosco. O cara tá roubando dinheiro. Não é isso que os caras fazem? Fazer com que ações boas pareçam toscas? Não, mas tu lê a Bíblia todo dia. Mas quem que lê a Bíblia todo dia, meu? Não, só lunático. Vocês estão entendendo? Como a ironia aqui, ela é para fazer parecer com que o lado que está fazendo a coisa certa é o lado idiota, é o lado bobo. Meu, os caras, olha que bobagem que eles estão fazendo. Que ridículo. E muitas vezes pessoas que vão falar isso para nós, pessoas que vão dizer isso de nós, são pessoas que nós amamos e confiamos. Tobias, meus irmãos. Tobias, ele é genro do sumo sacerdote de Jerusalém. Ele tem acesso à cidade. Ele é casado com uma mulher judeia. Seria o povo dele. O povo que ele tomou uma mulher daquele povo. A cidade onde ele morava. E ele não está nem aí. Ele não está nem um pouco preocupado. Ele não quer fazer parte do povo de Deus. Ele quer fazer parte da zombaria. Quando o ideal seria que ele se juntasse à causa, ele se junta com o inimigo. Quantas vezes nós não vimos isso? Pessoas que nós confiávamos, que deveriam ser pessoas de confiança nossa, que estão dentro da nossa casa, dentro da nossa família, eles se tornam opositores ao que nós estamos fazendo. É nossa mãe, é nosso pai, é nosso tio, alguém que levanta e diz, cara, mas por que tu está fazendo isso? Por que tu está indo na igreja? Por que tu está lendo a Bíblia? Eu lembro da minha adolescência, com os meus 17 anos, quando eu comecei a conhecer Jesus, e era um dia chuvoso, era um sábado à noite, e eu criei no jovens, culto de jovens. E chovendo assim, eu lembro que eu falei pro meu avô, tu poderia me levar? Porque tá chovendo. Ele falou, eu te levo para o inferno, mas não te levo para lá. Sabe, pessoas que nós deveriam nos proteger e nos cuidar, e talvez zelar por nós, desejando o mal para nós. Desejando que nós nos ferremos. E eles estão fazendo como isso aqui? Eles não estão aqui num cantinho cochichando. Sabe, eles reuniram um grande exército. Sanbalate está com os soldados de Samaria, está diante do povo, falando isso diante do povo. Os reconstrutores ali, Sanbalate e Tobias aqui, e eles vão em alta voz, na frente de todo mundo. Sabe, parece que eles estão se marcando no Instagram das postagens, e bem grande, para que todo mundo veja que nós estamos juntos, nós estamos felizes. Eu, Tobias, Gesem, estamos aqui, e estamos dizendo, vocês estão fazendo a coisa errada. Vocês são os babacas. Olha onde nós estamos agora, estamos bem aqui. Estamos felizes, vendo que vocês estão sendo destruídos, estão sofrendo para reconstruir. Vocês são toscos. Vocês são os errados e nós somos os certos. Então, perceba como a oposição começa aqui por uma zombaria, como um deboche. Uma coisa simples, que até não parece que seja tão ruim, mas que afeta profundamente o nosso ânimo. Afeta profundamente quem somos. Quem de nós gosta de ser debochado? De ver pessoas zombando de nós? Nos humilha. Nos deixa mal. E o que nós vamos aprender com Neemias é como responder a oposições de zombaria. Pessoas que zombam de nós. Então, olha só. Neemias vai nos ensinar, versículo 4 e 5, como ele supera a oposição. E eu confesso para vocês que diante
do que nós estamos aprendendo em Neemias aqui, eu tenho aprendido muito como responder esse tipo de coisa. Porque normalmente eu responderia com jejum e oração, certo? Jejum e oração. Muito piedade, muito piedoso. Então, essa semana, entrou em contato comigo alguém dos Estados Unidos. E não é o irmão da Beca, certo? E falou assim, cara, o que está acontecendo aí em Lajeado? Estados Unidos, 3.000 quilômetros daqui. Porque um conhecido meu se mudou para a cidade e ele pediu uma igreja. E o cara me segue no Instagram. Falou, cara, eu indiquei Hangar para ele ir. Que eu gosto do que vocês têm feito aí, do trabalho de vocês e tal. Mas ele conhece alguém que frequentava a igreja de vocês. E quando ele falou com essa pessoa desdenhou da igreja. Falou que a igreja era ridícula, era ruim, era horrível, que o pastor lá roubava. Aí eu penso, meus irmãos, eu assim, no alto da minha santidade, olhei assim, o que farei, pois? A primeira coisa que eu queria fazer era ir na casa dessa pessoa e bater lá. Na porta, não nele, certo? A segunda coisa que eu pensei, cara, eu tenho os prints da conversa, eu vou processar essa pessoa. É calúnia, difamação. Mas eu vou ter que envolver uma terceira pessoa que não tem nada a ver com isso aqui também. A terceira coisa que eu pensei, lendo Neemias, vou deixar na mão do Senhor. Então Neemias nos ensina isso. Ele está ouvindo a zombaria e Neemias vai fazer constantemente. Neemias vai constantemente orar. Eu imagino Neemias pensando assim, Senhor, não deixe que eu dê com essa pá na cabeça de Sambalate. Eu não posso bater. Não deixe que eu jogue essa lança no coração de Tobias. Que cabeçudo. Então ele fala, ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Ele sabe que a coisa está feia pro lado dele. A melhor forma que Neemias acha que de responder à oposição é orar. Então, em primeiro lugar, ele vai invocar o nome do Senhor. A melhor forma de nós respondermos pessoas que se opõem a nós não é diretamente brigando com elas, mas é invocando o nome de Deus. Senhor, ouve o que eles estão falando. Deus, ouve o que essas pessoas maldosas estão fazendo. Ouve o que está acontecendo. E nós pensamos assim, meu Deus, eu nunca faria isso. Eu lembro do Jefferson falando, cara, eu já passei por uma situação assim e nunca faria isso. Nunca fiz algo parecido. Como essas pessoas têm coragem de fazer esse tipo de coisa. E eu digo para vocês, nós não fazemos esse tipo de coisa porque nós temos o Espírito Santo. Eles fazem esse tipo de coisa porque eles estão debaixo do espírito demoníaco. Não tem outra razão. Então, Sambalate e Tobias estão debaixo de um espírito demoníaco, atacando a obra do que está sendo a obra de reconstrução. E Neemias, ele ora a Deus, Deus, eu preciso. É uma batalha espiritual. Não é só contra Sambalate e Tobias, não é só contra os guerreiros. É uma batalha espiritual que está acontecendo, Deus. Há demônios agindo aqui através de pessoas. Paulo diz, nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes celestiais, principados e potestades. Mas o que não é carne nem sangue se utiliza de carne e sangue, muitas vezes. Não é assim com Jesus? Quando Jesus diz, estou indo para Jerusalém, irei ser morto, e depois de 3 dias ressuscitado, quem fala para Jesus? Não vá, mestre. É o diabo? Pedro. E o que Jesus responde? Arreda-te de mim, Satanás. O diabo estava usando Pedro para tentar desviar Jesus do caminho. Você acredita que o demônio pode usar pessoas? Obviamente que sim, a Bíblia fala sobre isso. Nos últimos dias virão espíritos enganadores que falarão aos homens através de falsos ensinos, segundo Timóteo. Então, a batalha é espiritual, meus irmãos. Pessoas estão batalhando contra Neemias, mas Neemias sabe que há demônios por detrás daquilo ali. Então ele invoca o nome de Deus. Senão ele invocaria o nome do exército, mas ele invoca o nome de Deus. Senhor, age em favor de nós. Olha para nós. Neemias é sincero. Muitas vezes nas nossas orações nós não somos sinceros. Muitas vezes nas nossas orações nós não falamos a verdade. Nós oramos assim, Deus, por favor, intervém nessa situação. Nós não oramos assim, Senhor, olha que desgraça que é isso. Os nossos inimigos estão na porta da cidade, desprezando o que nós estamos fazendo,
Perceba, Deus, como é humilhante para nós sermos desprezados aqui. Como Neemias tem sinceridade no que ele fala. Como Neemias se coloca com o coração aberto diante de Deus. Faz com que seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faz com que seja disposto numa terra de cativeiro. Ou seja, Neemias entrega para o Senhor a justiça. Neemias entrega para o Senhor a justiça. Ele coloca debaixo da mão de Deus. Deus, faça justiça sobre isso. Por quê? Não encubras a iniquidade sua e que o pecado deles não seja apagado diante de ti. Agora, isso aqui, eu preciso que vocês prestem muita atenção. Pois, quem? Te provocaram. Provocaram quem? Deus. Eles estão zombando de quem? Mas eles provocaram quem? Deus. Eles estão zombando de Neemias, mas provocaram Deus. Como assim? Quem zomba da igreja de Deus, zomba de Deus. Quem ataca o povo de Deus, ataca Deus. Isso é seríssimo. Somente pessoas ímpias atacam o povo de Deus. E Neemias sabe que, por fim, aqui, a glória de quem está em jogo não é de Neemias. Não é de Jerusalém. A glória de Deus. Os caras não estão entendendo que eles estão atacando não Neemias, não o povo, estão atacando Deus. E por isso que Neemias ora e invoca a glória de Deus. Neemias sabe que a zombaria é contra Deus e contra os construtores. E nós nos sentimos muito facilmente ofendidos, como eu também me senti e me sinto muitas vezes, porque eu estou à frente do que está acontecendo aqui. E o direcionamento de muitas críticas vem para mim. E por causa de mim, vocês são zombados também. Mas o que Neemias faz, ele entende, Deus, isso é para a tua glória. Nós não estamos aqui levantando pessoas porque eu quero ser conhecido. Jamais. Não é porque eu quero que vocês vejam eu tocando meu violãozinho aqui, nem é meu, do José, e cantando para vocês de manhã. Não é por isso. Nós começamos essa igreja em 2021, no meio da pandemia, porque nós queríamos uma igreja fiel ao Evangelho, que amasse Jesus e que pregasse a verdade, doa a quem doesse. E que se fosse preciso, nós tiraremos quem fosse. Estava lá em 2021, final do ano, e tem uma maldição sobre a tesouraria. Eu oro pela vida do João e pela Gabi que estão agora. Nós estávamos ali com um homem que estava cuidando da nossa tesouraria, que estacionava sua BMW na frente da igreja. Você achava uma grande coisa por causa disso. E ofertava seu dinheiro por mês. Que naquela época fazia diferença para nós. Nós éramos um pedacinho de cocô de mosca. Com 10, 12 pessoas. E aquele irmão, diante de um pecado confrontado, nós sabendo que a contribuição financeira dele seria essencial, eu fui lá, confrontei ele. Não uma vez, 2 vezes. Eu estou indo embora da igreja. Eu falei, então tá, eu vou abrir a porta para ti. Não tem problema. Tinha um outro irmão, que também foi tesoureiro, e falou assim, não, por favor, não vai. Eu falei, não, solta o braço dele. Ele pode ir embora sim. Nós não fazemos questão que ele fique aqui. Se ele não submete a autoridade, não submete a correção, esse lugar não é para ele. Semelhante agora, nós estávamos estáveis, certo? Eu estava estável também. Por que nós vamos mexer na vesparia, né, dona Brígida? Por que nós vamos tirar um ninho de abelha, sabendo o que pode acontecer? E eu recordo que diante de Deus, meus irmãos, eu falei para uma dessas pessoas que contribuía um alto valor. E quando eu falo um alto valor, pense num alto valor, dobra por 2. Um alto valor. 20% quase do que entrava. Ele falou assim, o que vai ser da igreja se eu sair? Eu falei, a igreja continua. Ah, mas vai ficar sem dinheiro, a gente vai para o hotel. E se não tiver dinheiro, a gente vai para casa, não interessa. A gente não precisa de ti. Deus não precisa de ti, Deus não precisa de mim. A gente segue adiante. Por quê? Como diz o Pedro, eu achava que plantar uma igreja era coisa de louco. Mas depois disso aí eu vi que continuar plantando uma igreja é coisa de lunático. Eu tive a certeza. Por quê, meus irmãos? É porque eu sou doido?
É porque eu quero que os demônios invadam a minha casa. Toda semana um ataque diferente. É isso? É porque eu quero a glória de Deus. E eu me importo com a glória de Deus. E por isso que eu orei, Senhor, é a tua casa, é a tua glória. Como Neemias. Estão provocando não a mim, mas a ti. Não os meus irmãos, mas o teu nome. As coisas precisam mudar, Deus. Neemias sabe disso. Então, a coisa vai aprofundar. Primeiro eles zombam, agora eles intimidam pessoalmente. Perceba? Assim, reconstruímos a muralha. E isso aqui é maravilhoso, porque quem já viu o Hobbit, ou o Senhor, sempre tem um momento que eles comiam, né, Jéssica? Eles comiam, se alegravam, parecia que tinha uma tranquilidade. Pega o Hobbit, eles estão sendo perseguidos, chegam em Valfenda. Coisa boa, estão em Valfenda. Aí o Thorin fala, agora nós vamos continuar adiante. Eles olham assim, ele olha para trás, nós estava em Valfenda, estava seguro. Os orcs não chegam aqui. Vamos adiante. Tem sempre um momentinho de respiração, sabe? Então, as coisas começam a dar bem. Aí Neemias dá essa respiração. Assim reconstruímos a muralha, debaixo de oposição e zombaria. E a muralha toda foi acabada até a metade de sua altura. Falei para vocês, em torno de 20 metros, 16 a 20 metros, a altura total. Então, eles fizeram de 8 a 10 metros de muralha. É muita coisa. Eles fizeram muita coisa. E o que Neemias fala? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Tinha vontade. Ânimo é vontade. É desejo. Sabe, eles estão olhando as coisas, estão dizendo, Deus, tem perseguição, tem zombaria, mas nós estamos animados, reconstruindo a tua glória, estamos fazendo algo. E quando Sambalate, Tobia, os árabes, os amonitas e os asdoditas, basicamente é o seguinte, Jerusalém está aqui, e nós temos no norte, no sul, no leste e no oeste, oposição. De todos os lados. Eles estavam cercados por inimigos. Como é hoje. Se você conhece a geopolítica, você sabe. Israel está ali, perdida no meio da Palestina, Síria, Turquia, todos apontando mísseis diariamente para Israel. E eles estavam assim. Então, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já começava a se fechar as brechas, ficaram muito irados. Eles estavam irados, mas agora eles ficaram muito irados. Agora eles partiram para as vias de fato. Todos se juntaram em comum acordo para vir atacar. Isso aqui é lindo, né? Há um comum acordo. Os caras, eles estão de acordo de fazer a maldade. Como é que pode isso, cara? Eu fico pensando, como pode as pessoas se acordarem em fazer maldade? E criar confusão ali. Não era só atacar, mas criar confusão. Eles queriam que as pessoas pensassem, peraí, tem coisa errada. Por que nunca nos atacaram, agora estão nos atacando? Nós estamos do lado errado. Estava até então em paz, os muros caídos, mas nós estávamos em paz. Então tem dois discursos aqui. Tem duas lideranças, e há uma batalha pela liderança, certo? A liderança de Sambalate e a liderança de Neemias. A liderança de Neemias é basicamente um homem de Deus falando as coisas de Deus. Agenda positiva. Lembra que eu falei sobre isso no sermão 2? Agenda negativa, agenda positiva. Neemias tem agenda positiva. Ele está falando, vamos reconstruir o muro, vamos trabalhar para o povo, vamos estabelecer os sacrifícios. Ele não está falando, vamos atacar os inimigos, vamos destruir os samaritanos. Não, ele está na agenda positiva. Nós vamos fazer algo para o Senhor Jesus. Agenda negativa. Qual é a agenda negativa? Sambalate, vamos atacá-los, vamos destruí-los, não vamos deixar eles reconstruir o muro. Há dois líderes, Sambalate, Tobias. Há uma batalha pela liderança. E quando há duas lideranças, duas visões, há o quê? De divisão. O que eles querem fazer? Dividir. Dividir e conquistar. Sambalate está tentando dividir as pessoas, criando confusão. E ele vai trazer essa confusão. Porém, nós oramos ao nosso Deus. E aqui é Neemias. Neemias é um homem piedoso. Eu não sei, Everton, se nós seríamos piedosos assim, entendeu? Mas ele é um homem piedoso. Os caras estão dizendo assim, nós vamos matar eles. Nós vamos criar confusão. Nós vamos orar. Nós oramos e colocamos diante de Deus. Mas nós não só oramos, nós colocamos guardas. Vamos orar e vamos manter a pólvora seca, certo? Então, as brechas estão ali, eles estão dizendo que vão nos atacar. Eu não duvido. Vamos colocar guardas. De dia e de noite. Então, os que estavam em Judá disseram, daí começa. Sempre que surge oposição, surge desânimo. Sempre. Sempre que surge oposição, surge desânimo. Então, os carregadores disseram, eu já imagino os caras carregando pedra assim, né? Negão, não dá mais. Não tem como.
Aí o outro ouviu em voz alta, bah, mas o José já disse que tá cansado. Aí já chega pra mulher e fala, bah, tu nem sabe. Os carregadores já estão tudo cansados. Quando vê, tá todo mundo dizendo, não dá mais. Sempre tem a boca santa, né? Tá todo mundo carregando pedra, tem um que fala assim, bah, não dá mais. Aí os carregadores, bah, não tem mais. Não dá, Neemias. Ah, não tá louco. Nós somos até a metade, mas não dá mais, Neemias. Acabou, estamos sem ânimo. Não tem mais. Já não tem mais forças. Os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Imagina, eles reconstruíram 8 metros, cara. Tipo assim, eles estão dizendo que não são capazes de reconstruir a muralha. É loucura. Os inimigos diziam entre si. Aí vem o discurso dos inimigos. Eles não ficarão sabendo e nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. Perceba como a coisa começou. Uma preocupação pela construção. Um discurso contra. Uma raiva e uma zombaria. E agora, vias de fato, nós vamos matá-los. Nós vamos matar. Se nós precisarmos que matar, nós vamos matar. Azar. Azar família, azar filhos. Nós vamos matar os construtores. E vai acabar a obra. Se não tem jeito, vai ser assim. E assim vamos fazer que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles disseram 10 vezes. Isso aqui, meus irmãos, 10 vezes, é tipo assim, a Bíblia fala de 7 vezes, várias vezes, né? 7 vezes isso, 7 estrelas. É porque é uma coisa boa e grande, né? Mas 10 vezes é muita coisa. Os caras passavam o dia inteiro. Eles vão nos atacar. Eles vão nos atacar. Eles vão vir. Caminhava na rua, os caras dizendo, não, eles estão vindo para algum lugar. Eles vão entrar nas muralhas. 10 vezes os caras estavam desesperados. Eles estavam, perdão pela palavra, se borrando de medo. Eles vão vir, Neemias. Eles vão vir. Eles estão prometendo. Eles vão chegar. Eles vão chegar. Então, olha, perceba uma coisa aqui. 5 formas de desanimar a reconstrução em sua vida. E é o que eles estão fazendo aqui. Certo? Eles se juntaram contra o povo, estão com discursos, ameaças, o povo está com medo, internalizou o medo e o anseio que eles colocaram. 5 formas de desanimar a reconstrução em sua vida. Perceba isso aqui. Primeira dessas formas, unidade demoníaca. Haverá um complô de coisas na sua vida contra o que Deus está fazendo. Você vai bater o carro, vai bater o minguinho na quina do móvel, vai acordar com dor de cabeça, vai ser demitido. Inúmeras coisas acontecem ao mesmo tempo e você fica assim, o que está acontecendo? As coisas não deveriam ser assim. Mas existe um comum acordo. Vocês ouviram? Eles estavam de comum acordo. Existe um comum acordo nas forças das trevas contra a sua e a minha vida. Não há interesse que nós nos tornemos mais santos. Não há interesse que nós nos tornemos mais piedosos. Não há interesse que nós tenhamos uma igreja bíblica forte, relevante na cidade. Não há interesse. Os demônios, as potestades que dominam a região celestial se juntam para destruir a minha e a sua vida. E é o que nós vemos em Neemias. Segunda forma, eles criam confusões. Confusões. Os inimigos criarão confusões. Confusões mentais. Sabe? Existe um grande número de um lado, um pequeno número no outro. Existem soldados e Samaria e Sambalate, que sempre esteve aqui. Tobias é o genro do sumo sacerdote? O que ele está fazendo com Sambalate? Então ele deve estar certo. É o homem de confiança de Eliasibe. O que está acontecendo? Confusão. Confusão. Confusão para que as coisas se desandem. E aí começam, nós temos que ouvir os dois lados, sabe? Nós temos que ouvir Sambalate e nós temos que ouvir Neemias. E de repente começam a colocar diante de nós, mas olha, tem narrativas aí diferentes. Nós temos que ouvir. Confusão. Confusão. No meio da fumaça. Como quem sabe falando? Treinamento. Joga bomba de gás, efeito moral, levanta a fumaça. Joga granada, levanta a terra. O que faz? Avança. Faz o balbúrdia bagunço, avança. Cria uma confusão, tira para todo quanto é lado, não sabe quem está na retaguarda, avança. Quem olhou o Resgate do Soldado Ryan, como é que eles avançavam na praia? Vai, corre um pouco, criando confusão. Assim que se avança. O que os inimigos estão fazendo? Criando confusão para fazer as pessoas se desanimarem. Terceira coisa, desânimo. Aquilo que era possível para eles se torna impossível agora.
Eles estavam no capítulo 2, animados. Vamos reconstruir, vamos fazer. No capítulo 4, eles estão assim, Leônidas, é nós contra quantos? Bom, seremos nós contra 30 mil homens. Ah, Leônidas. Não, Leônidas, daí não dá, Leônidas. Não inventa essas coisas não, Leônidas. Tu nos coloca em cada problema, Leônidas. O que é isso? Sabe? Desânimo, confusão. Eu lembro nós falando sobre o chá da Paty. Vou usar esse exemplo. E eu olhei os olhos da Paty, assim, eu enxerguei a alma dela, a tristeza que estava sobre ela. Vou segurar aqui. E ela falando assim, Ale, o que nós vamos fazer? Nós não temos mais local para fazer o chá. E várias pessoas que iam vir ajudar, fazer as lembrancinhas, não vão fazer mais. Desânimo. Por quê? Para destruir o que nós estamos fazendo. Tinha necessidade? Não tinha. Mas para quê? Por maldade. Por impiedade. E eu olhei a cara da Paty e do Geve. E eu falei, cara, no hotel vai ser muito mais lindo. Vai ser muito melhor. E se não tiver fralda, nós vamos comprar fralda com o dinheiro da igreja para vocês. Não interessa. Nós vamos levantar fralda. Porque ninguém faz um chá de fralda não querendo ganhar fralda, né? Certo? Nós contamos, as nossas fraldas vão durar 294 dias se a Elisa usar 8 fraldas por dia. Então, tá usando menos, vai durar mais, certo? Então, desânimo. Desânimo. A gente olha as coisas, que desânimo. Estamos agora num hotel, sabe? Nós estamos no pavilhão. Não sei vocês, mas eu estou animado de estar aqui. E isso é uma coisa sobre liderança e sobre Neemias, que nós vamos ver quando eu falar sobre coragem. Então, quarta coisa, ameaças. Isso são ameaças? São ameaças. Ameaças acontecendo. Você vai perder coisas, no caso aqui, você vai perder a sua vida. Nós vamos te matar. Eu lembro certamente, uma das pessoas que era fiadora do pavilhão me mandou uma mensagem. Vai dar ruim a coisa aí. Porque se me envolver, eu vou espanar. Beleza, eu falei pra ele, cara, fica tranquilo. Tu não vai ser envolvido em nada. Aí ele liga pra quem? Pro Jô. O que ele fala pro Jô? Meu, eu vou quebrar tu, o Alê e o fulano, se vocês não resolverem isso aí. Ameaças. Loucura, né? Como parece que as coisas se repetem, né? Eu estava diante do carro confrontando uma pessoa e ela falou assim, o meu pai tá vendo uns vagabundos para te pegar na rua. Ok? Vem então. Tenho medo. Eu tenho medo de ti. Mas eles querem que a gente tenha medo. Eles queriam que os construtores tivessem medo e parassem de construir toda vez que eles fossem pegar uma pedra e fizessem assim, ó. Será que tá vindo alguém? Aí passava um barulho de cavalo e eles largavam as pedras e saíam correndo. Eles estão vindo. Medo, desânimo, ameaças. E última coisa, intimidação. Eles vão tentar entrar na tua mente com intimidação. Eles vão tentar entrar na tua cabeça, fazendo com que você perca o ânimo. E é o que aconteceu aqui. A intimidação gerou perca de ânimo. Esses caras estavam começando a perder o ânimo porque estavam intimidados. Então, quando a pressão externa se torna interna, nós ficamos desesperados. Quando a coisa vem contra nós de fato, nós nos desesperamos. E o que estava acontecendo com esse povo, agora sofrendo essa intimidação pelos samaritanos, pelos asdonitas, pelos amonitas, um número povo se reunindo contra eles. Então, Neemias nos ensina aqui, para finalizar, como nós vencemos. Versículo 13 e 14. Como nós vamos ter coragem diante dessa situação de caos, né? Então eu pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com suas espadas, suas lanças e seus arcos. Neemias armou as pessoas, colocou elas em lugares estratégicos, a fim de que protegesse. Depois ele fez uma inspeção.
Levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não tenho medo. O que Neemias faz, basicamente, é: vou analisar como estão as coisas. O que se espera diante de uma intimidação? Que as pessoas vão para trás. Que a pessoa baixe os ombros, se encolha. Mas o que Neemias faz? Neemias, diante do caos, ele ganha coragem. E é uma coisa louca, às vezes. Porque se nós olhássemos assim, tudo o que estava acontecendo, eu dizia assim: eu tô mais louco ainda. Agora que eu tô querendo. Antes eu tava mais ou menos. Agora eu tô querendo. Agora eu vou para cima. E daí, quando eu comecei a organizar a cerimônia em Neemias, eu comecei a ler os capítulos. Eu disse: mas quando chegar em Sanbalat e Tobias, quando chegar nas oposição, rapaz, aí sim. Como brincamos aqui de Leônidas, mas como Leônidas, conta quantos Leônidas? 30 mil persas. E o sorrisinho. Mas, Leônidas, 300 sim, mas nós vamos ficar na fenda. E na fenda não tem, negão, é corpo a corpo. Quando eles virem com 30 mil, eles vão ter que vir um a um. E quando eles virem um a um, rapaz, nós vamos deitar eles na porrada. Sair marchando, alegre, para cima deles. E Neemias é assim. Neemias é um líder que ele coloca assim: peraí, os caras vão invadir pelo muro? Então tá, deixa eu ver como é que tá o muro. Deixa eu analisar isso aqui. Não tem como invadir. Não vão conseguir. É simples, nós vamos botar uns caras aqui, nós vamos fazer isso aqui de novo e nós vamos para cima. E Neemias faz uma coisa sensacional. Ele junta as pessoas. Depois de fazer uma inspeção, então ele olhou o muro, viu o que tinha que fazer, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: deixa eu te dizer uma coisa. Você está desanimado? Você está passando por momentos de dificuldades na sua vida? Você está pensando assim: eu não vou conseguir avançar, eu não sei o que está acontecendo, muita oposição, muita intriga, muita confusão. Eu vou dizer a melhor coisa que você faz: ponha uma boa pregação e escute o evangelho sendo pregado. O que Neemias faz? Peraí, vocês estão desanimados? Senta aqui um pouquinho que eu vou pregar para vocês. Tem que ter um homem maluco pregando. Tem que ter um homem de pé falando coisas. Tem que ter. Tem que ter um cara pau-ferro diante das pessoas dizendo assim: ó, peraí, pessoal, ó, se junta todo mundo aqui, eu vou levantar e vou ensinar vocês como é que nós vamos fazer isso aqui. Precisa ser assim. Você está debaixo de oposição, põe uma música, um louvor e põe uma pregação. Põe uma boa pregação. Ouça um bom pregador. Ouça ele pregando com coragem. E você diz, você levanta ali: agora eu sou animado. Então Neemias põe esses caras aqui um a um, lado do outro. Magistrados, os ricos, os pobres, os construtores, os carregadores, um do lado do outro. E ele diz, primeira coisa: não tenham medo deles. Estavam com medo. Primeira coisa: não tenham medo deles. Neemias olha para 3 lugares aqui, para vocês entenderem. Primeiro, Neemias olha para dentro. Segundo, Neemias olha para o alto. Terceiro, Neemias olha para trás. E ele põe o olhar desses caras em 3 lugares: para dentro, para o alto e para trás. Primeiro, ele diz: não tenho medo. O que se diz para uma pessoa que tem medo? Não tenho medo. A Bíblia várias vezes diz isso. Deus fala: não temam, não temais, não temam, tenham coragem. O que se diz para uma pessoa medrosa? Tenha coragem, tenha medo. O que acontece? O medo nos paralisa, nos tranca. O medo faz com que a gente fique paralisado. Vocês lembram como foi quando Josué e Caleb foram com os 10 espias espiar a terra? Alguns homens disseram: isso aqui é um caos, tem gigante, tem anaquins, não tem como conquistar. Eles estavam paralisados. E 2 homens, Josué e Caleb, disseram: a terra é boa, o povo é grandão, e quando é o povo, mais fácil é de acertar. Se fosse fininho era o problema, se fosse um ratinho era difícil, mas quanto maior, não tem como errar. Um homem de 3 metros de altura, eu vou acertar ele. E o que Deus fala? Vocês vão ficar 40 anos parados por causa do medo. O medo paralisa. O medo deixa as pessoas paradas. As pessoas não conseguem avançar porque estão com medo. E Neemias sabe disso. E Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de coragem. Perceba que existe um espírito de medo. Paulo diz isso. Deus não nos deu o espírito do medo. Ou seja, existe um espírito demoníaco de medo, que causa medo, caos. Mas Paulo diz, nós não recebemos o espírito do medo, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos anima, nos dá coragem para avançar. Então a primeira coisa que Neemias faz é olhar para dentro.
Não tenham medo. Olhem para o coração de vocês. Vocês estão com medo. O que está fazendo vocês ficarem com medo? É a pressão dos inimigos de fora? Vocês não conhecem o Deus de vocês? Sabe, às vezes nós olhamos para dentro de nós e precisamos olhar o que tem nos feito paralisar. É o meu ego, é o meu orgulho, é os meus pecados que têm me feito ficar estagnados. Sabe, é o entretenimento que tem me mantido estacionado na frente de uma TV, diante de um jogo de computador. O que tem me feito ficar parado e, de certa forma, ter medo de abrir a minha Bíblia e avançar? Segunda coisa que Neemias faz é direcionar as pessoas para o alto. Primeiro para dentro, depois para o alto. Como assim para o alto, Alexandre? O que ele faz? Não tenham medo. Lembre-se do Senhor. Primeiro, aquela resolução básica. Está ansioso? Não seja ansioso. Certo? Não tenha medo. Segunda coisa, olhe para Deus. Olhe para cima. Olhe para o alto. Os inimigos estão grandes, estão botando medo? Sim, mas Deus é grande e é temível. Este é um dos problemas. Nós tememos o homem. Nós lemos aqui o Salmo 118. Não temerei ao homem. O que pode o homem fazer mal a mim? Eles temem os homens. Nós tememos as finanças. Nós tememos como vai ser o nosso mês. Nós tememos o dia de amanhã. Mas deixa eu te dizer uma coisa sobre o dia de amanhã. Deus já está lá. O Senhor já está lá amanhã. E nós nos achamos inferiores. E Jesus diz, vocês são maiores do que os lírios e que os pardais. Deus continua mantendo vocês. Quando nós olhamos para Deus e aprendemos sobre Deus, e aí vem o ponto principal. Nós não conhecemos Deus. Nós não conhecemos teologia. Nós não sabemos quem Deus é. Nós não sabemos, Deus é santo, mas o que significa Deus ser santo? O que significa Deus ser infinito? O que significa Deus ser todo-poderoso? Nós não sabemos, porque nós somos burros e não estudamos teologia. E nós dizemos, não, teologia não é coisa para crente, teologia esfria o crente. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais coragem nós temos. E é isso que Neemias está fazendo. Não tenho medo. Deus é um Deus grande e temível. E aí ele olha para trás. Olhou para dentro, olhou para o alto, agora ele olha para trás. Por que ele olha para trás? Porque ele diz, olhem para vocês. Vocês têm filhos, famílias, casas. Se vocês não têm coragem em si, por causa da situação, não conseguem olhar para o Senhor, ainda olhem quem depende de vocês. Olhem as pessoas que dependem do que vocês estão fazendo. Olhem para suas filhas, para seus filhos, para suas esposas. Olhem as pessoas que vêm atrás de vocês. E o que faz um soldado ir adiante numa batalha não é o ódio pelo inimigo, mas o amor pela pátria. Não é o ódio pelo que está à frente, mas é o amor pelo que está atrás dele. Ele sabe que ele é a barreira que impede que o inimigo avance contra ele. Então, perceba, Neemias pede para que ele olhe para trás. E eu pergunto para você, homem, olha ao redor agora, as pessoas que estão aqui, crianças, idosos, jovens. Nós temos por que desistir? Não. Quantas pessoas dependem de nós? Quantas pessoas não são abençoadas pelo nosso ministério? Vocês não têm noção de quantas pessoas me chamam por dia no meu Instagram. Quantos pastores, quantos jovens falam assim, pastor Alexandre, fui muito abençoado. Pessoas com testemunho em Neemias agora falando, eu estou sendo encorajado nessa série. Um irmão veio para mim e falou assim, olha, eu ouvi a série do Credo, nós vamos congelar que nem pinguim aqui agora. Ouvi a série do Credo e estou ensinando para os meus jovens e tem que ver o que está mudando dentro da igreja. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar o impacto que nós causamos. Eu não falo aqui por besteira. Todo dia alguém me chama no meu Instagram e fala sobre Hangar, fala sobre o que nós temos feito, sobre as nossas pregações. Por que a gente transmite ao vivo? É para alcançar mais pessoas e também para que esse material seja disponível para outras pessoas. Por que nós usamos o Instagram, o Reels, foto, pedimos para você compartilhar? Porque nós encorajamos pessoas que estão atrás de nós. Nós temos que olhar para trás e ver tantas pessoas, tantas famílias, o Zeke, a Gabi, a Paty, a Sara, a Aninha, né? Pessoas que estão atrás de nós. A Mandinha, a Elisa. Pessoas que dependem do nosso ministério, dependem do que nós estamos fazendo, dependem da nossa força de vontade.
Dependem que nós levantemos no domingo de manhã, cheio de vontade de fazer as coisas acontecer. Então, primeiro, olhe para dentro de si, não tenha medo. Segundo, olhe para o alto, vejam o nosso Deus. Terceiro, olhe para trás, as pessoas que dependem de nós. E eu quero encerrar falando aqui 3 coisinhas para vocês, para nós terminarmos. Primeira delas, era para ser levantarão, mas ficou levantaram, não tem problema. Eles se levantaram também, certo? Os inimigos se levantaram e se levantarão na sua vida. Você está pronto para isso? Você está pronto para encarar a realidade que existem pessoas que vão odiar o que você está fazendo? Existem pessoas que vão zombar se você orar, se você ler, se você for fiel à sua esposa, se você não olhar pornografia, se você não... Existem pessoas que vão zombar de você. Você sabe disso? Está preparado para isso? Ouça as palavras do nosso querido e estimado reverendo Sylvester Stallone. O mundo é mau. O mundo é mau. E você fica choramingando para lá e para cá. A culpa é dele, a culpa é dele. Não. Saiba uma coisa. Ninguém vai bater tão duro quanto a vida. E eles vão tentar te derrubar. E nós nos manteremos de pé. Porque não é quanto você apanha ou quanto bate, mas quanto você suporta apanhar e fica de pé. Você está preparado? Está preparado? Os inimigos virão, se levantarão contra você. Pessoas que você não esperava vão fazer mal para você. Você está preparado? A luta é ferrenha. E quanto mais nós entramos, mais nós vemos que é difícil. Porque o capitão deles é o diabo. É um grande inimigo. O diabo é retratado na Bíblia como um dragão. Certo? E um dragão não é um bicho que nós fazemos carinho na cabeça. É alguém maligno. E ele está agindo contra a sua e a minha vida. E irá tentar destruir. Você está preparado? Está preparado para apanhar, se manter de pé? E de repente, milagrosamente, no último round, derrubar o inimigo? Segunda coisa, precisamos de homens e mulheres corajosos. Amém. Que bom, Ana. Eu queria que todo mundo tivesse dito isso no seu coração. Eu sou corajoso. Eu sou corajoso. Escute isso aqui, com todo respeito, meus irmãos, que eu sei que nós já comemos algum sal grosso nesses últimos meses. E sem poder tomar água, quase. Neemias não tem um plano B. Neemias não tem um plano B. Permita dizer isso para vocês. Neemias saiu de Suzã, 1.500 quilômetros até Jerusalém. E quando ele botou o pé dele, ele falou, eu não vou voltar atrás. E o que nos mantém de pé é quando nós dizemos, eu não tenho plano B, eu só tenho plano A. O que eu estou dizendo com isso? Você crê e acredita na Angara a ponto de dizer, esse é o meu plano A e eu não tenho plano B, este é o lugar para ti. Se essa manhã você tem assim, mas eu não sei muito bem, esse lugar não é teu. Você vai atrapalhar o que está sendo feito. Nós precisamos ter uma visão. Eu falei ontem para o Rafinha, ontem de noite nós conversávamos. Rafinha, a minha visão para ti é te casar, é apresentar os teus filhos, é batizar os teus filhos e casar os teus filhos. Ele falou para mim, a minha também. Não tem plano B. E é isso que mantém as pessoas no foco. Eu conversei com um menino uma vez e ele disse assim, eu estou em dúvida entre a igreja X, Y e Z. Falei, então nem vem. Se tu tem dúvida, não aparece aqui. Mas não vem. Por quê? Porque pessoas que têm o plano B, eles sempre vão fugir. Certo? Imagina eu dizer para vocês, meus irmãos, eu estou casado com a Jaque, mas eu tenho um plano B. Vocês iam gostar disso? Imagina, Jeff, Paty dizendo para a Paty, eu estou contigo, mas eu tenho um plano B, tá? Sabe, quando eu enjoar de ti, eu simplesmente troco. Caraca, Neemias tem isso. E o que mantém esses homens corajosos, animados, para a obra do Senhor, meus irmãos? Vamos lá, estou terminando com vocês, eu sei que já está tarde. O que mantém esses caras encorajados é que eles não têm um plano B. E quando eles parecem que vão ter um plano B, Neemias fala assim, olha para trás, olha a família de vocês, olha o Deus de vocês. Não tenham um plano B, estejam focados no que tem que ser feito. Terceira e última coisa, Jesus é um Neemias maior e melhor. Para encerrar aqui com vocês. Neemias está sendo ameaçado? Sim. Neemias está sendo jurado de morte? Sim. Neemias saiu do conforto do seu castelo
para sofrer ameaças no meio de Jerusalém. Jesus saiu do céu para vir até a terra. Escute isso. Não para ser ameaçado, mas para ser assassinado. O nosso Salvador foi assassinado por pessoas que zombavam, ameaçavam, faziam um complô contra ele. Por isso que Jesus é um Neemias maior e melhor. Por isso que nós podemos confiar na liderança dele. Neemias era um homem confiável em sua liderança e reconstruiu os muros. Jesus é um Deus confiável e vai reconstruir as nossas vidas. Porque ele não só sofreu ameaças, ele foi, de fato, morto pelas ameaças. E no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Ele provou para os seus inimigos que a glória de Deus estava sobre ele. E está assunto ao céu hoje, para nos mostrar que nós venceremos. Fique de pé, nós vamos encerrar cantando. Você sabe, de 3 formas. Nós vamos cantar agora e nós vamos ceiar também. Se você é um crente batizado, você pode vir à frente, pegar a ceia. Vou agradecer o pessoal que estava na live até agora nos acompanhando. A Rebeca vai encerrar para nós a live lá. E até o próximo domingo, certo, gente? Nós vamos ceiar aqui. É uma coisa que nós